Fala, fala, meu povo! Felipe aqui, trazendo mais uma parte do nosso canal, que é a publicação de aulas introdutórias, teóricas sobre alguns temas de saúde mental tão importantes no nosso dia a dia. Então, para me apresentar, eu sou Felipe Branco Arcadepani, sou médico, psiquiatra e psicogeriatra, fiz meu mestrado e meu doutorado em psiquiatria e psicologia médica, e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre o transtorno do estresse pós-traumático. Obviamente, é uma aula introdutória, a ideia não é abranger todo o assunto nessa aula neste momento, mas é apresentar um pouquinho do tema para vocês e dos principais achados vinculados aos artigos científicos que nós temos atuais sobre o tema. Obviamente, o transtorno de estresse pós-traumático abordado aqui será em adultos. Não falaremos do TEPT em crianças e adolescentes, pois demandaria muito mais tempo e outras informações desta parte tão peculiar da saúde mental, que é a saúde mental na infância e adolescência. Então, antes de começarmos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o público-alvo desta videoaula são profissionais da saúde, principalmente profissionais da saúde que trabalham com saúde mental. A presente aula, ela tem um caráter informativo apenas, não é uma recomendação de prescrição ou de tratamento. Claro que este vídeo não substitui nunca uma consulta médica. Caso você seja uma pessoa do público geral que está assistindo este vídeo, se identifique com sinais, com sintomas ou qualquer coisa, você deve procurar um médico para sanar suas dúvidas e passar em consulta. Este conteúdo é de caráter exclusivamente educacional e voltado para profissionais de saúde. Não constitui uma recomendação de tratamento para o público geral, muito menos de automedicação. Em caso de dúvidas, passe em consulta com um médico, tá bom? Além disso, a minha declaração de conflitos de interesse, não existem situações de conflito pessoal, comercial ou financeiro que possam influenciar o conteúdo ou a conduta desta aula. E vamos lá. Então, o que é o transtorno de estresse pós-traumático? É um transtorno mental potencialmente grave, crônico e incapacitante que se desenvolve após a exposição a um evento traumático. E nós vamos ver que não é todo e qualquer evento que pode ser considerado um evento traumático, de acordo com a definição do DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico da Associação de Psiquiatria Americana. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é uma síndrome clínica composta por sintomas persistentes que levam o indivíduo a ter um sofrimento significativo e um comprometimento no seu funcionamento diário, secundários à exposição a um evento traumático. Já existem relatos de síndromes que hoje nos fazem pensar que já eram quadros de transtorno de estresse pós-traumático desde a Grécia antiga, principalmente em momentos de guerra. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, tivemos um quadro que ficou conhecido como shell shock, ou choque da artilharia, que descreve soldados com tremores, pesadelos, dificuldade de voltar aos seus afazeres. Tivemos também a fadiga da batalha, a neurose da guerra na Segunda Guerra Mundial e, principalmente, após a Guerra do Vietnã, por conta de um grande número de veteranos de guerra com sintomas neuropsiquiátricos incapacitantes correlacionados ao evento traumático, aí sim tivemos um reconhecimento formal do transtorno do estresse pós-traumático no DSM-3. Obviamente, a definição e os critérios diagnósticos do TEPT foram passando por evoluções e mudanças até chegarmos na definição do DSM-5 texto revisado. Bom, o que é o trauma, então, que gera o TEPT? Gente, não é toda e qualquer situação que pode ser chamada de situação traumática para o DSM-5. Então, para ser trauma e preencher o critério A, o principal critério de transtorno de estresse pós-traumático, precisa ser um episódio concreto ou ameaça de morte ou lesão grave ou violência sexual que foi vivenciada pelo indivíduo ou que ele testemunhou presencialmente ou que ele tem uma proximidade muito intensa com a vítima, como familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, ou um indivíduo que trabalha em situações traumáticas, por exemplo, e foi exposto de formas múltiplas, exposições múltiplas e presenciais aos eventos traumáticos, como, por exemplo, bombeiros, policiais,
funcionários da saúde, que podem ser muitas vezes expostos por conta do seu trabalho de forma múltipla e presencial a um evento traumático e desenvolverem este quadro. Quanto mais grave e mais prolongada a exposição dos indivíduos ao episódio traumático, geralmente mais severo, mais crônico e mais difícil de remitirem os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Obviamente, não é toda e qualquer pessoa exposta a um evento traumático, por mais que este evento traumático preencha os critérios de trauma, que vai desenvolver TEPT. Isso vai depender de várias situações, como situações ligadas ao trauma, né? Quanto mais grave, mais prolongada a exposição, maior a chance. Vítimas de violência sexual, existem alguns estudos que sugerem que até 30%, então mais ou menos um a cada três, acaba desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um quadro psiquiátrico comumente grave, comumente crônico, né? Alguns estudos mostram para gente que apenas um terço dos pacientes se recupera dentro do primeiro ano de tratamento e até um terço destes pacientes vai permanecer sintomático por pelo menos 10 anos após a exposição do trauma. Isso mostra para a gente a importância de reconhecer o quadro e iniciar um tratamento adequado e precoce para aumentar as chances desse indivíduo de apresentar uma remissão do quadro. Eu falei para vocês anteriormente que existem algumas características vinculadas ao trauma que podem facilitar a cronificação e piorar o prognóstico do quadro, mas também existem algumas características da própria pessoa que vão mediar isso. Por exemplo, a resiliência. A resiliência é a capacidade que nós temos de passar por uma determinada situação, elaborarmos essa situação, digerirmos essa situação e continuarmos a nossa vida sem sermos muito afetados por ela. Quando falamos de resiliência e transtorno de estresse pós-traumático, estamos falando disso. A capacidade que o indivíduo tem de passar por um evento traumático e elaborar, digerir este evento traumático e suas consequências e não desenvolver o quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns estudos mostram para a gente que em países desenvolvidos, a prevalência de eventos traumáticos é de 60%. Já no Brasil, esta prevalência pode chegar até 80%, de acordo com alguns estudos. Porém, 90% dos brasileiros expostos a eventos traumáticos não desenvolvem TEPT. Isso se dá por quê? Porque o povo brasileiro é considerado pelos estudos um povo resiliente, com capacidade de passar por um evento traumático, digerir, elaborar e continuar a sua vida. Esse é um estudo bastante interessante que eu coloco como referência aqui, que mostra uma associação entre a resiliência e o transtorno de estresse pós-traumático em vítimas de violência urbana no Brasil. É um estudo transversal, de caso controle, e que mostra que indivíduos com mais resiliência têm menos chance de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático quando expostos à situação de violência. Então, a resiliência é uma característica pessoal que auxilia o indivíduo a elaborar o trauma e não desenvolver um transtorno potencialmente grave e crônico. Bom, e o que vai ajudar o indivíduo a ser um indivíduo resiliente? Existem várias características, como características psicológicas, neurobiológicas, história prévia de exposição a traumas e rede de apoio, suporte social. Quanto maior a rede de apoio, quanto mais bem estruturada a rede de apoio do nosso indivíduo, mais resiliente ele se torna, mais ajuda ele tem para passar pelo trauma e menor a chance de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Portanto, indivíduos sem suporte social têm mais chance de desenvolver este quadro quando expostos a um evento traumático. Então a gente viu até agora que o transtorno de estresse pós-traumático, ele emerge da interação entre a exposição a um evento traumático e vulnerabilidades pré-existentes, vulnerabilidades genéticas, neurobiológicas e psicossociais, como a falta de rede de suporte. Bom, que o TEPT funciona no nosso cérebro? Qual a neurobiologia do TEPT? Gente, o TEPT é um transtorno multifatorial, ou seja, existem várias coisas que acontecem tanto no cérebro, quanto no nosso eixo neuroendócrino, quanto nas nossas reações inflamatórias corporais que vão culminar no quadro de TEPT. A gente sabe
que indivíduos que passam por um evento traumático geralmente têm uma hiperatividade amidaliana. E a amígdala é o centro do medo. Então, esta amígdala, ela depois de passar por um evento traumático, ela fica mais hiperreativa, mais hipersensível a todo e qualquer estímulo ameaçador. Além disso, indivíduos que passam pelo transtorno de estresse pós-traumático são indivíduos que costumam ter um córtex pré-frontal hipofuncionante. E o córtex pré-frontal seria o responsável por controlar os impulsos de medo provenientes da amígdala. Então, o cérebro deste indivíduo fica tomado por uma amígdala hiperfuncionante e muito medo, levando este indivíduo a uma generalização de medos, a ser mais hiperreativo a todo e qualquer estímulo e a intrusão de memórias traumáticas. Além disso, os estudos neurobiológicos mostram que existe uma hiperativação noradrenérgica no cérebro como um todo, principalmente no locus cerúleus, e esta hiperativação adrenérgica no TEPT seria responsável pela consolidação das memórias traumáticas e facilitar reações de susto, de sobressalto e hipervigilância, que é tão comum neste quadro. Obviamente, por ser uma doença multifatorial, também temos alterações no eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Os indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático tendem a apresentar padrões atípicos de cortisol e sensibilidade a glicocorticoides, sugerindo um hipocortisolismo relativo em alguns subgrupos desses indivíduos. É importante pensarmos também na herdabilidade genética. Então, alguns estudos de associação genômica ampla, né, que nós chamamos de GWAS, eles indicam uma herdabilidade moderada no transtorno de estresse pós-traumático e também mostram para a gente a importância da interação gene-ambiente. Então, a ocorrência de eventos traumáticos em indivíduos também geneticamente suscetíveis a desenvolver o quadro de TEPT e esta junção gene-ambiente vai facilitar a ocorrência deste quadro. Temos outros estudos de revisão, com meta-análise, mostrando também o aumento de marcadores inflamatórios periféricos e de sistema nervoso central, mostrando que existe um processo inflamatório disseminado nos quadros de TEPT, que são extremamente importantes para culminar na apresentação clínica global do transtorno. Bom, Felipe, mas até agora estamos falando de TEPT, falamos de epidemiologia, falamos um pouquinho de neurobiologia, mas o que é esse quadro? Então, gente, de acordo com o DSM-5, texto revisado, para um indivíduo ter um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, ele precisa preencher basicamente 5 grupos de sintomas. O grupo A, que é uma exposição a um trauma, aquele trauma que nós já definimos anteriormente. E, além disso, ele precisa ter um sintoma do cluster B. Cluster é o grupo de sintomas, que nós chamamos de sintomas intrusivos, como memórias intrusivas do trauma, revivescência deste trauma, entre outros. O cluster C, que seriam sintomas de evitação, que é o indivíduo evitar situações, pensamentos, emoções, locais que lembram o trauma e que são gatilhos para que esse indivíduo revivencie o trauma e se retraumatize. E isso é um conceito muito importante. Ao longo do nosso tratamento em saúde mental no indivíduo que passou por um evento traumático, é importantíssimo evitarmos a retraumatização, ou seja, fazer o indivíduo lembrar com detalhes do trauma, relatar o trauma com detalhes, porque isso pode gerar gatilhos emocionais que faz com que ele revivencie o trauma e favoreça para a cronificação e piora do seu prognóstico. Temos também os grupos de sintomas do critério D, de humor e cognição, que nós precisamos de 2 sintomas deste grupo para poder fechar o diagnóstico. Então, são sintomas depressivos, ansiosos, prejuízo de atenção, de memória, entre outros. E os sintomas do cluster E, do grupo E, que é os sintomas de hiperexcitação, hiperreatividade, medo, reações de sobressalto, que também precisamos de 2 sintomas. Então, como vocês podem ver, o quadro clínico do TEPT é um quadro bastante polimorfo, com bastante sintomatologia, que é subdividida em cada um dos clusters existentes. Quando estamos diante de um paciente com o diagnóstico de TEPT, é importante avaliarmos os especificadores. Este quadro de TEPT cursa com sintomas dissociativos, como despersonalização, desrealização, né? Cursa ou não?
Este diagnóstico, esse indivíduo com transtorno de estresse pós-traumático, tem uma expressão tardia, ou seja, é um quadro clínico que teve a sua manifestação completa depois de 6 meses do evento traumático, porque o mais comum é este quadro clínico estar completo após 1 mês do evento traumático, ser persistente por pelo menos 1 mês após o evento traumático. Quando ele surge depois de 6 meses, pode ser um quadro de um TEPT com expressão tardia. Bom, visto isso, como que a gente pode tratar este quadro? E mais uma vez eu gostaria de relembrar vocês que aqui falaremos de algumas medicações. Nada do que for dito aqui é uma recomendação de prescrição. Todo tratamento deve ser individualizado. E se você é uma pessoa do público geral, não funcionário da saúde, que está assistindo essa aula, isto não é uma recomendação de automedicação. Tem apenas um caráter informativo sobre os estudos e os principais tratamentos existentes para esse quadro. Quando falamos do tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, algumas classes medicamentosas podem ser utilizadas, principalmente os antidepressivos ansiolíticos. Estes fármacos podem ser utilizados ou em monoterapia, ou seja, sozinhos para o tratamento, mas alguns estudos nos mostram que será necessário para alguns quadros a combinação de diferentes medicamentos para termos uma melhora do quadro do nosso paciente, e nós chamamos isso de estratégias de potencialização. Dentro dos antidepressivos ansiolíticos mais estudados, temos 4 que têm maior comprovação científica, a princípio com maior número de estudos mostrando seus benefícios dentro do quadro, que são 3 inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina e paroxetina, e um dual, que é a venlafaxina. Além disso, outros fármacos podem ser utilizados como potencializadores, como os antipsicóticos atípicos, risperidona, olanzapina e quetiapina, e também a prazosina, que é um fármaco que tem como capacidade reduzir a hiperexcitação noradrenérgica cerebral. Esses 4 últimos medicamentos, risperidona, olanzapina, quetiapina e prazosina, não são utilizados em monoterapia, não são utilizados sozinhos, mas sim como potencializadores, associados a outras medicações para ajudar em alguns sintomas específicos. Mas lembrando que o tratamento para transtorno de estresse pós-traumático é sempre individualizado e deve ser sempre realizado por um médico, pois esse médico vai avaliar diversas situações, como interações farmacológicas, comorbidades clínicas e psiquiátricas presentes, a melhor indicação de tratamento ali para o quadro do indivíduo. Então, o tratamento sempre individualizado. Existem também alguns fármacos que podem ser utilizados como tratamento off-label do transtorno de estresse pós-traumático. O que seria um tratamento off-label? É um fármaco que é liberado para utilização em outros quadros, mas que não tem ainda uma indicação formal para ser utilizado no transtorno de estresse pós-traumático. Mas já existem alguns estudos mostrando seus potenciais benefícios. E quando falamos de tratamento off-label em transtorno de estresse pós-traumático, geralmente a medicação utilizada, ela é guiada pelos sintomas mais proeminentes do indivíduo. Se vocês se lembrarem, nós falamos lá no quadro clínico do transtorno de estresse pós-traumático sobre o cluster B de sintomas intrusivos, memórias intrusivas correlacionadas ao trauma. Alguns estudos sugerem que naltrexona e o topiramato são medicações que podem ser utilizadas para esses sintomas, sempre como estratégia de potencialização, não como estratégia em monoterapia. Pessoas que desenvolvem o quadro de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático, comumente evoluem com má qualidade do sono, insônia e pesadelos vinculados à memória traumática. E geralmente isso está associado àquela hiperexcitação noradrenérgica. Então a prazosina e a doxazosina são medicações que podem ser utilizadas off-label para o tratamento destes sintomas. Além disso, esses pacientes podem evoluir também com sintomas que correspondem a uma hiperativação do sistema nervoso simpático, como tremores, hiperreatividade ao estresse e ao medo, hipervigilância, e essas medicações prazosina e doxazosina também podem auxiliar nesses quadros. E os antipsicóticos atípicos, como utilizados como estratégia de potencialização, tendem a auxiliar nos sintomas intrusivos, dissociativos, na hiperativação, na impulsividade também. Felipe, mas o tratamento do TEPT é só com remédio?
Claro que não. Também existem estratégias não farmacológicas, como psicoterapias e algumas técnicas específicas de psicoterapia, que temos algumas evidências científicas que mostram o seu benefício para melhorar os sintomas dos nossos pacientes, como EMDR, terapia dialética comportamental focada no trauma, terapia de processamento cognitivo, terapia cognitivo-comportamental com exposição prolongada. São algumas das técnicas de psicoterapia que podem auxiliar. Os nossos estudos mostram que a junção de uma técnica não farmacológica, de uma psicoterapia com estratégias farmacológicas, pode ajudar determinados quadros de alguns pacientes e deve ser sempre considerada. Aqui eu trago para vocês um estudo bem legal de 2016 que mostra uma evidência científica de algumas psicoterapias no transtorno de estresse pós-traumático. Esse estudo é uma revisão sistemática da Cochrane que avaliou alguns estudos existentes, são poucos, né? Não é um N muito grande, não é uma amostra de estudos muito grande, mas mostrou que a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma e o EMDR ajudam a melhorar sintomas de TEPT em alguns pacientes e devem ser consideradas como estratégias não farmacológicas do tratamento. Gente, ao longo da nossa apresentação, embaixo de cada slide, vocês devem ter reparado que já foram surgindo algumas referências bibliográficas vinculadas àquelas informações, mas aqui eu deixo outras referências bibliográficas extras para quem quiser se aprofundar no estudo deste quadro do transtorno de estresse pós-traumático que está presente no nosso dia a dia. Gostaria de agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, relembrar que este conteúdo é de caráter exclusivamente educacional e voltado a profissionais da saúde. Não constitui uma recomendação de tratamento para o público geral e também não é uma recomendação de autotratamento, de autoprescrição. Em caso de dúvidas ou sintomas psiquiátricos, procure um médico de sua confiança para um atendimento. Tchau, tchau e até a próxima.